Quando eu era pequena e tinha um PlayStation 1 com meu irmão, a gente tinha um jogo que eu amava demais. Eu gostava dele porque ele tinha uma trilha sonora muito viciante que me deixava cantarolando o resto do dia, mas também porque ele tinha um estilo visual deslumbrante para uma criança fã de terror. Era uma coisa meio horror gótico, fantástico, algo que qualquer fã dos filmes do Tim Burton, e eu era uma das grandes, com certeza amaria. Aliás, aquele jogo poderia facilmente ter sido feito pelo Tim junto com seu amigo compositor Danny Elfman, porque a obra era 100% a cara deles. O próprio lead designer e artista do jogo, Jason Wilson, disse que o projeto era para ser, abre aspas, uma carta de amor aos trabalhos góticos do Tim Burton, fecha aspas. Esse projeto se chamava Medieval, e hoje eu vou contar um pouco sobre ele para vocês. Eu resolvi fazer um diorama dele, porque inicialmente a ideia era fazer um tipo de decoração para o Halloween do ano passado. Uma que qualquer pessoa pudesse fazer para suas festas, independente se conhecia o jogo ou não. Afinal, Medieval, sendo esse horror Tim Burtoniano que é, tem uma estética perfeita para o Halloween. Bom, eu claramente falhei no meu objetivo, porque já passou o Halloween há meses e eu recém consegui finalizar o projeto. Mas resolvi trazer ele aqui como um DIY aleatório, junto com uma apresentação do jogo. Talvez esse vídeo fique estranho, porque é um formato meio bizarro. Mas, vamos lá. Medieval é um jogo de aventura. Uma fantasia sombria naquele terror estilo família, meio infanto-juvenil que eu amo tanto. Publicado em 1998 pela Sony, para o PlayStation 1. O jogo conta a história de Gallowmere, um reino que foi assolado pela maldade de um poderoso feiticeiro chamado Zarok. Zarok odiava os cidadãos de Gallowmere simplesmente pelas tendências pacíficas deles. Então o feiticeiro invocou um exército de demônios para tomar o lugar para si. No dia da batalha, o exército do reino foi liderado por um guerreiro chamado Sir Daniel Fortescue, que bravamente derrotou o maligno feiticeiro, embora tenha sido ferido mortalmente. Após isso, 100 anos de paz reinaram naquelas terras, e Sir Daniel ficou conhecido como o herói de Gallowmere. Passado esse tempo, o temido Zarok retornou, e dessa vez ele jogou um feitiço sobre o reino, o qual fez com que os moradores ficassem totalmente hipnotizados, obedecendo suas ordens. Além disso, Zarok também enfeitiçou o cemitério daquele local, ressuscitando assim os mortos. Porém, o que ele esqueceu era que Sir Daniel também estava enterrado naquelas terras, sendo assim, Zarok, o desastrado vilão, acabou ressuscitando também o herói de Gallowmere. O jogo começa e controlamos Sir Daniel, recém-desperto de seu túmulo em sua forma de esqueleto. O objetivo do jogo, é claro, é percorrer o reino atrás de Zarok para derrotá-lo mais uma vez e assim trazer paz a Gallowmere novamente. Como mencionei, Medieval tinha uma trilha sonora maravilhosa, era algo tão fantástico quanto assustador. O jogo se passava em cemitérios, cavernas, vilas assombradas, igrejas, tudo bem horror gótico. As criaturas que enfrentávamos eram, entre outros, zumbis com gemidos super aterrorizantes, pelo menos para uma criança, e também cidadãos amaldiçoados, que era igualmente aterrorizante. Digo, ver uma criança com um machado tentando te matar era muito tenso. E aí tu ainda tinha que meter a porrada na criança. Pois é. Mas embora Medieval assustasse com seus zumbis e seus locais assombrados, o jogo tendia para o cômico. Afinal, como eu disse, era um terror família.
Então a obra contava com diálogos bem-humorados, personagens super estereotipados e todo mundo bem desastrado. A própria movimentação do Sir Daniel era pra lá de engraçada. Ele era todo desengonçado, como se não tivesse controle do próprio esqueleto. A título de curiosidade, durante o gameplay você, enquanto jogador, tinha a mesma sensação, de parecer não conseguir controlar ele 100% também. Mas isso era problema de jogabilidade mesmo. Mas enfim, isso aqui não é uma análise técnica do jogo. O fato é que o jogo era super engraçado, super assustador e super divertido. Em 2019 o Medieval ganhou um remake, sendo um exclusivo de PlayStation 4. Eu quase surtei quando descobri, achei que finalmente o jogo teria o reconhecimento que merecia, mas... não. O remake foi bem fiel, mas infelizmente parece que fiel até nos seus defeitos também. Eu ainda não joguei ele o bastante para opinar com propriedade, pois não tenho um PlayStation 4, mas vejo que meu desejo não foi concretizado, pois o jogo foi levemente ignorado. O jogo tem uma sequência que se chama Medieval 2, e tem uma versão remake do 1, mas que é meio que uma reimaginação com várias coisas diferentes para PSP, chamado Medieval Resurrection, que honestamente eu não sei por que fizeram, mas não é ruim. Falando sobre o diorama então, eu escolhi o cemitério para representar aqui, porque é a minha fase favorita do jogo, e também porque tem a melhor música lá, e 2, como boa gótica que sou, eu amo cemitérios. Zoeira, nem todos os góticos pensam assim. Bom, mas o fato é que eu escolhi o Cemetery Hill. E eu me baseei principalmente nessa imagem do jogo, que é uma imagem promocional bastante conhecida. A primeira coisa que fiz foi imaginar como eu queria que ficasse o resultado final. Isso é muito importante, gente. Não saiam fazendo as peças antes de visualizar o resultado final na mente de vocês, senão vai complicar. Então pegue um lápis e comece a esboçar como você gostaria que ficasse, já pensando que materiais você poderia usar para fazer cada parte. Eu desenhei no computador, mas só porque eu queria mostrar aqui no vídeo. Vocês podem desenhar no papel mesmo, ou mesmo deixar só na mente de vocês, só não esqueçam dos detalhes, hein? Ideia pronta na cabeça? Mão na massa. A primeira coisa que eu fiz foram os muros. Eu peguei um pedaço de isopor, coloquei ele em cima da base que eu iria usar, medi a altura que eu queria mais ou menos e cortei ele com uma faca quente. Depois eu desenhei os tijolos com uma caneta e em seguida passei o bico da cola quente, sem cola, nas linhas desenhadas para assim marcar os tijolos. Como eu não tinha tinta cinza, eu misturei tinta branca com preta. A branca era tinta de tecido, mas eu não tinha outra, então paciência. Eu recomendaria tinta PVA fosca para todas as pinturas aqui. Depois eu iniciei a árvore. Para isso, eu peguei um cano de papel, daqueles de papel toalha, torci um pouco de papel pardo para fazer as raízes e os galhos da árvore. Logo em seguida, eu usei um tipo de EVA grossinho para fazer as lápides, e com o mesmo cinza criado antes, eu pintei elas. Com o mesmo EVA, eu fiz a lua e pintei com um amarelo meio sujo de preto. Com um pouco de serragem de madeira, eu comecei a fazer as gramas. Eu peguei a serragem e peneirei com um coador de cozinha, e depois separei um pouco para ficar na cor original da serragem, porque eu queria um tipo de areia clara. Separei outro pouco para pintar com tinta verde e um outro pouco para pintar com tinta marrom, para fazer uma terra escura. Para pintar a serragem, basta colocar um pouco da tinta nela, junto com uma gotinha de água e misturar. Depois é só deixar secar naturalmente. E então chegou a hora da parte mais chata, a base. Peguei uma caixa de ovo, já na cor verde, rasguei e mergulhei os pedaços em água fervente. Deixei por uns minutinhos e bati tudo no liquidificador. Coei tudo e retirei a massa criada. Adicionei cola branca
comum de escola na massa e sovei ela, tipo massa de pão mesmo. Daí montei ela na base de papel que eu tinha feito e deixei secar. No final ela ficou toda torta porque a massa molhada deformou por causa do peso, mas eu curti o resultado final. Por fim, eu só passei tinta verde onde eu pretendia colar a grama e tinta marrom onde eu pretendia colar a terra e areia. Eu fiz também a minha tochinha e a minha cabecinha de zumbi. Hora de colar a grama então. Primeiro passei cola e então espalhei com o pincel. Depois eu fui jogando a grama ali e apertando delicadamente para ir colando tudo. Sempre fica muita grama solta, então eu virei e dei batidinhas leves na base para cair as soltas. E daí eu juntava e jogava elas de novo na base, porque não vamos desperdiçar a grama aqui. Daí eu fui passando mais cola e mais grama, mais cola e mais grama e etc. até ficar bem preenchido. Depois disso eu fui pintar a árvore. Pintei primeiro de preto para fazer uma cor base e deixei ela secando. Ainda com o preto eu fiz detalhes nas lápides para dar um pouco de sombra. Pintei também os morcegos. E então, quando a árvore estava mais seca, eu pintei com marrom por cima. Eu tive que fazer uma base de isopor para cravar os arames que eu ia colocar como a cerca do cemitério, porque não daria para cravar na minha base seca já. Só que eu só me liguei disso depois. Bom, aí eu cortei uns pedaços de isopor, pintei de cinza e já era. Por último, eu peguei o mesmo EVA que fiz as lápides e a lua e cortei o escudo do Sir Daniel Fortescue. Eu queria uma referência direta dele no diorama, afinal ele é o personagem principal. Mas seria muito difícil modelar ele inteiro para mim. Talvez só o crânio, mas enfim. Eu não tinha biscuit nem nada de qualquer forma. Então, para não ficar sem nada, eu resolvi fazer o escudo dele, cortei no EVA e pintei. Finalmente, então, chegou a hora da montagem. Eu gosto de montar as coisas mais pro final, assim, porque vai dando uma sensação muito boa. Mas vocês que sabem. A montagem é a parte mais tranquila. Usem bastante cola quente e não se desesperem se algo não ficar perfeito, pois tudo se adapta. Tipo essa minha árvore que ficou um pouco maior do que eu gostaria. Eu não sou muito boa em proporções, mas é o que temos para hoje. E este é o resultado final. Yay! Ficou bem próximo do meu esboço. Esse foi o vídeo de hoje então, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, @spook.jesse e joguem medieval. Tchau!